Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, remandarabassaia. Santo. Aleluia. Santo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Graças paz, queridos, graças paz a todos meus amigos evangélicos e não evangélicos que me acompanham através das redes sociais. A paz do Senhor. Aqui quem vos fala é seu amigo pastor Josimar Ferreira. Nós somos pastores e fundadores da New Life Brazilian Church aqui nos Estados Unidos. E mais uma vez, nessa tarde de segunda-feira, nós queremos trazer uma reflexão do passado e compará-la com os dias atuais. E com certeza vai abençoar muito a sua vida. Eu quero, nesta feita, meditar com vocês debaixo do tema a misericórdia e a estratégia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em meio à realidade do seu tempo, e nós vamos trazer um pouco para os nossos dias atuais. Amém, queridos? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que, mais uma vez, nós temos o aval do nosso Deus, do nosso Criador, para que antes dessa pandemia acabar, ou antes do findar de 2020, nós possamos fazer história, deixar legado e trazer essa geração aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados, por causa desta realidade, nesta feita eu quero deixar para todos vocês uma palavra, uma pequena palavra. Já preguei sobre ela, está bem resumida porque não quero me delongar muito nesta tarde, mas uma palavra que por si própria manifesta o meu dogma, a minha doutrina, a minha base, que é a doutrina dos apóstolos e as ensinanças do meu mestre, que nós conhecemos como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela me faz trazer nessa tarde de segunda-feira 3 reações que Jesus Cristo teve quando viu as multidões cansada e exausta. Amém? Abra vossas Bíblias. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, os versículos 35 a 38. Aleluia. Espero que a audição, a voz esteja bem, vocês estejam me escutando bem. Eu encomendei, ainda não chegou por causa dessa pandemia, tudo que você ordena no Amazon, no YouTube, demora muito a chegar, mas eu ordenei um microfone que é para colocar no meu tablet, e assim, posteriormente, assim que chegar, eu creio que a voz vai ficar um pouco melhor. Mas, sem dúvida,
independente da minha voz, o Espírito Santo de Deus, nesta tarde de segunda-feira, vai falar com você. Vai mexer um pouco com a sua estrutura. Esta palavra, com certeza, vai ficar gravada na tábua dos vossos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 9, os versículos 35 a 38, diz assim: Jesus Cristo andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas e anunciava boa notícia sobre o reino. E curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus Cristo viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e completamente abandonados, como ovelhas sem pastor. Tomada de consciência, querido. Então disse aos seus discípulos: a colheita é muito grande, mas muito poucos são os ceifeiros ou os discípulos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Feche os vossos olhos. É uma palavra rema, eu não quero me delongar muito, mas eu quero deixar essa palavra registrada na tábua dos vossos corações. Glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, na Tua presença nós estamos. Queremos, Senhor, nesta tarde, mais uma vez, debaixo da veracidade da Tua palavra, da comunhão que temos contigo, extrair daí de cima tudo aquilo que o Senhor quer despejar através dessas redes sociais para abençoar essa geração que está vivendo debaixo do pânico dessa pandemia, e muito dessas pessoas estão sem direção, conforme essa escritura, sem pastor para os direcionar. Pai, eu te dou graças nesta tarde em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do nosso Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, temos aqui em nossas mãos, nessa tarde de segunda-feira, uma narrativa que traz em seu texto e contexto a trajetória de uma geração que se encontrava aflita, abandonada e sem ninguém com sabedoria divina para os orientar. Uma geração aflita, exausta, aprisionado pelas potestades, pelos principados e todas as castas de demônio que os mantinham presos nas drogas, no álcool, na prostituição, no medo das enfermidades, no medo do estresse. Eles ali se encontravam dando ataque de pânico, debaixo de antidepressivos, preocupados, debaixo do medo de vírus e de todas as inovações do mundo daquela época. Geração essa, queridos, se você quer acreditar ou não, com a sua situação, conseguiu entristecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de tal forma que fez gerar dentro dele 3 reações que pendura até os dias atuais. E hoje eu quero compartilhar essas 3 reações com vocês, como se fosse uma receita para que você possa aplicar em meio a essa pandemia, em meio à nossa geração, e de alguma forma contribuir para o reino e trazer essas almas mais uma vez ao redil do Pai. Glorificado seja o nome do Senhor. A primeira reação, queridos, que Jesus Cristo teve quando ele viu o quadro de vida dessas pessoas foi a tomada de consciência. Eu vou explicar a vocês. Pastor, como?
Jesus Cristo, queridos, vendo a multidão, segundo a Bíblia, ele deixa a sua capacidade natural, intelectual, emocional, que todo ser humano tem de reconhecer a realidade exterior ou a realidade das outras pessoas. Ou seja, ver que a sua geração estava cansada, aflita, exausta, desgarrada e sem pastor. Quando eu falo sem pastor, é sem ninguém com uma direção divina para guiar aquelas pessoas naquele momento. Preste muita atenção. Nós podemos acoplar aqui, nesta passagem, as multidões, como toda a sociedade perdida que se encontra no mundo lá fora, nos nossos dias atuais. E também a todas as pessoas que de alguma forma enfraqueceram na fé e se desviaram dos caminhos do Mestre. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém? A ideia de exausta e desgarrada, como ausência de direção, ou seja, quer dizer que eles estavam sem alguém cheio do Espírito Santo de Deus, na comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, para os direcionar. A cada dia, querido, que passa, se torna mais difícil, mais evidente a falta de direção no meio cristão, dentro da sociedade humana, dentro das inovações do mundo, dentro desse espaço que nós estamos habitando, desta geração no tempo do fim. Mal nós nos preocupamos com a nossa geração. Nós estamos preocupados com a nossa vida, nada relacionado às coisas alheias. Como dizia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos todos cegos. Não sabemos para onde a história está nos levando. Isso nos traz angústia, pois em algum lugar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, há uma intuição de eternidade, de céu com Deus. Mas nós não estamos pensando que as pessoas que estão desviadas, as pessoas que vivem debaixo da escravidão do diabo nas drogas, na prostituição, elas não vão herdar os céus, elas não vão morar com o Altíssimo por toda a eternidade. E é por isso, querido, que Jesus teve essas reações. Porque Jesus, ele vem para nos mostrar o caminho para o céu, além de romper com a escravidão, pagar com seu sangue o preço do nosso pecado, ele vem para nos mostrar o caminho para ir para o céu. Independente dos intempéries da vida, independente das calamidades do mundo ou das inovações do planeta. Nós temos que seguir um caminho, se quisermos alcançar. E nós vemos, querido, que a nossa sociedade, debaixo desses segmentos da humanidade, elas estão perdidas. Se a trombeta tocasse hoje, com certeza nós iríamos para o inferno. Nós iríamos. Eles iriam para o inferno. Me perdoe. Eles iriam para o inferno. Nós iríamos para o céu e eles para o inferno. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ou seja, queridos, em mim e em muitas pessoas que convivem comigo, nós sentimos uma sensação. Há uma sensação de imortalidade, de corpos transformados em choque constante com a nossa maneira de viver nos nossos dias atuais, que se limita ao superficial, preso a um sistema econômico externo e imperativo. Se você parar por esses dias, além da pandemia do Covid-19, prestar atenção
na política brasileira ou na política nossa aqui americana, você vai ficar louquinho, porque é isso aqui. Nós estamos presos em um sistema econômico externo e imperativo. Sendo assim, queridos, eu afirmo que a tomada de consciência de que a humanidade está cansada, desgarrada, perdida, sem horizonte, sem direção, é muito importante para nós que fazemos parte desse reino obter uma grande colheita de almas nesse tempo do fim, nos nossos dias atuais. Você está me entendendo o que eu estou falando? Jesus, ele veio, olhou para multidões e se entristeceu, se encheu de compaixão, porque ele olhou e viu numa tomada de consciência que a sua geração estava presa, aprisionada pelo diabo, as potestades, os principados, todas as castas de demônio, debaixo das drogas, do álcool, da prostituição e de tudo aquilo que não era viável uma pessoa está vivendo diante da presença do nosso Deus, que é santo, fiel e verdadeiro. Então eu quero dizer para vocês que é muito importante para nós que fazemos parte desse reino ter essa convicção, essa tomada de consciência que o mundo lá fora está perdido e se a trombeta tocar, 6 bilhões de almas vão ir para o inferno. Então nós temos que tomar isso, aleluias, como algo que nos leva a ter compaixão por essa situação, para nós termos uma grande colheita de alma nesse tempo do fim. Amém? Então a segunda reação, vamos passar para a segunda reação. A segunda reação que Jesus Cristo tem quando ele olha para as multidões e se enche de compaixão é abrir ou começar uma escola de discípulo com pessoas simples, pessoas que carreguem seu pano de fundo em suas histórias de vida as mesmas contradições de uma sociedade doentia, prostitutos, ladrões, matadores, traficantes e por aí adiante. As mesmas coisas que eu e você carregávamos antes de conhecer o Mestre. Então, a segunda reação que ele tem, eu vou abrir, vou começar uma escola de discípulo. Vou pegar todas as pessoas simples e essas pessoas simples, em sua simplicidade, elas vão discipular outros discípulos, outras pessoas que virão a ser meu discípulo e virão, de alguma forma, impactar essa geração, romper as cadeias e libertar o meu povo. Santo é o nome do Senhor. E esse segundo momento do texto, querido, diante de uma humanidade perdida, é o momento que Jesus inicia uma escola de discípulos, mas não tradicional, mas debaixo de um movimento pentecostal, dividido em 3 dimensões. A primeira dimensão desse movimento pentecostal, dessa escola de discípulo, era primeiro ter como princípio um ponto de partida. Segundo, ter a visão do alcance que esse movimento pentecostal poderia alcançar. E terceiro, a missão dessa escola de discípulos. O que ela ia buscar? Qual é a dimensão? Então, o primeiro ponto é o ponto de partida. O que é o ponto de partida? Uma sociedade humana desgarrada, aflita, abandonada, sem pastor para os direcionar. Jesus falou, o ponto de partida é esse. Olha como é que está a nossa geração.
é uma sociedade desgarrada, aflita, abandonada, escravizada pelo diabo em todos os sentidos, prostituição, droga, álcool, noitadas, sem pastores para os direcionar. Então vocês vão aprender de mim, vão absorver de mim, e aquilo que vocês absorver de mim, vocês vão aplicar dentro desta geração. Glorificado seja o nome do Senhor. Segundo, Jesus chegou para ele, olha, esse movimento não era somente para Jerusalém. Esse movimento pentecostal, ele tem uma dimensão, ele tem que alcançar alguma coisa. E qual era o patamar de Jesus? Não é só aqui, Jerusalém, e depois de Jerusalém. Não é só aqui, Nova York, e depois New Jersey. Não é só Estados Unidos e depois Brasil. Não. Era universal. Esse alcance do movimento pentecostal dentro dessa escola de discípulos, Jesus ensinava que tinha que ser universal. Tinha que alcançar os quatro cantos da terra para ninguém ficar fora do caminho de ir para o céu. Glorificado seja o nome do Senhor. E terceiro, ele explica a missão dessa escola de discípulos. Olha, vocês estão vendo um ponto de partida. O povo está escravizado. Vocês conhecem o alcance que eu quero alcançar. Um alcance universal, os quatro cantos da terra. Agora, a missão dessa escola de discípulo não é ficar milionário, não é enriquecer às custas das pessoas que estão sofrendo. Não. É simplesmente a missão dessa escola de discípulo é uma libertação completa da humanidade perdida dos seus vícios e pecados. Ou seja, uma libertação. Você vai libertar essas pessoas através do Espírito e a palavra professada, saída de vossas bocas, para romper, para libertar essas pessoas das drogas, do álcool, da prostituição, de estar longe das diretrizes de Deus. Pastor Josimar, eu não entendi bem. Em que consiste essa libertação? Se você analisar o 9º capítulo desde o início, você vai perceber que o texto narra uma sequência de milagres. A cura de um paralítico, a ressurreição de uma menina morta, a cura da mulher do fluxo de sangue, a cura de 2 cegos e a cura de um mudo endemoniado. E em seguida, Jesus Cristo olha para as multidões, cansada e desgarrada, e passa a chamar esses discípulos para esta missão, para romper as cadeias. E aí ele coloca os 3 patamares que eu acabei de dizer para vocês aqui. O ponto de partida é esse. A sociedade está aprisionada. Aí depois ele fala desse movimento pentecostal que é nascido, no fogo, debaixo da atuação do Espírito, e diz que é universal, e coloca a missão, que é a libertação completa da humanidade. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Em que consiste esta libertação? Então, você pega, analisa, tá? Você vai perceber que todo o capítulo 9 narra uma sequência de milagres, e aí eu descrevi os milagres. Essa é a missão de resgatar essas pessoas. E essa sequência de fenômenos sobrenaturais aponta, querido, as limitações e a necessidade da humanidade da época de Jesus, como a nossa nos dias atuais, de superá-las, de ter alguém com a visão do reino
para direcioná-las a caminho do céu. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar essa geração que está aprisionada de uma geração paralisada, sem condições de se mover, de se libertar por si própria. É a mesma que nós estamos vendo nesse ano de 2020, nessa nova década. Elas estão presas em toda sorte de pecado e não conseguem sair e não encontram ninguém sério, ninguém que está compromissado com o reino para as direcionar. Então, cada vez mais, elas estão indo em direção ao abismo. Então, queridos, eu quero chamar essa condição de paralisada, uma condição de paralisia. E a paralisia, queridos, ela representa para mim a inação, a apatia da humanidade diante do curso que a história está tomando. Ou seja, a maioria dessas pessoas, queira você crer ou não, esse mundo atual que nós vivemos ainda não é inferno, como muitos estão pensando. Ainda há um lugar terrível que é conhecido, denominado como inferno, que essas pessoas estão indo para lá. Então essa paralisia, esse aprisionamento, para mim, representa a inação, a apatia da humanidade diante do curso que a história está tomando. Essas pessoas estão sem direção. E muitos dentro das igrejas, principalmente agora, com essa pandemia, com nossos templos fechados, também estão sem direção. Glorificado seja o nome do Senhor. A maioria está indo cada vez mais em direção ao abismo e vai cair lá no inferno. Quando nós falamos a respeito do que Jesus viu, ou o que Jesus praticou e fez, né? Ou as pessoas que estavam ali enfermas, eu destaquei algumas coisas para vocês nessa tarde. Vou começar falando a respeito da menina morta. O que representa a menina morta? Representa o sono da humanidade, mesmo diante de toda a conjectura adversa que nos cerca. Dá para entender? Nós estamos dormindo. Representa o sono da humanidade. Nós estamos com os olhos vendados, mesmo vendo o que está acontecendo ao redor da terra. Ou seja, diante de toda a conjectura adversa que nos cerca. A doença do fluxo de sangue. Talvez diga-nos que nós precisamos curar, no dia de hoje, a doença social que suga nossas energias interruptamente, transformando-nos em seres débeis, preso à zona de conforto. Essa mulher, ela ficou 12 anos, gastou tudo que tinha. Ela estava assim, enquanto ela tinha dinheiro, enquanto ela estava abastecida, ela não pensou em ir buscar o mestre, ou nem pensou em buscar uma pessoa que pudesse ter uma direção divina, para poder orar por ela, impor as mãos sobre ela, repreender esse demônio que trazia essa enfermidade, que fazia ela vazar sangue, esse fluxo de sangue. Mas olha, talvez diga-nos, nesse dia de hoje, nessa tarde, que nós precisamos curar a doença social que suga nossas energias interruptamente, transformando em pessoas débeis, presos às zonas de conforto. Antes, muitos pastores que tinham condições de promover um evangelismo mundial não fizeram. Estava em sua zona de conforto. Agora
eles não estão mais na sua zona de conforto. Eles estão presos na sua zona de conforto. Tem a igreja, mas não está entrando nada. Na verdade, eles não podem agora patrocinar, né, um evangelismo mundial e vão ter que esperar. Só que dentro desta palavra você tem que ser muito inteligente, porque é uma oportunidade nos dada pelo próprio Deus para nós romper as cadeias e trazer essas almas aos pés de Jesus. A cegueira representa a nossa falta de percepção em relação à altura da história que nós nos encontramos. Nós hoje, vou falar do dia atual, estamos no meio de uma pandemia. O templo da New Life Brazilian Church, o templo da igreja que eu sou responsável, está fechado. Então, olha, a cegueira representa a nossa falta de percepção em relação à altura da história que nós encontramos em meio a uma epidemia. E para onde estamos indo depois que essa pandemia acabar. Então nós temos que entender que estamos em tempos de colheita e poucos são os ceifeiros. E temos que ter uma percepção, tá? Para montar um esquema nesse tempo do fim de resgate às almas perdidas. Glorificado seja o nome do Senhor. A nudez, querido, representa nossas omissões, a nossa falta de alcance para o contexto atual. Estamos vivendo debaixo de uma pandemia, corrupção dentre os governos, instabilidade mundial. Então a nudez, ela representa tudo isso. A possessão demoníaca representa a falta de posse de nós mesmos. Se você está preso a algum vício, pornografia, seja você crente ou não, drogas, tráfico de droga, isso aqui representa a falta de posse de nós mesmos. É as possessões demoníacas que nos controlam, deixando que a nossa existência seja ditada por forças externas. Diabo, potestade, principado e demônios. Por tendências de mercado, por necessidades artificiais criadas para manter a nossa engrenagem sem funcionamento ou paralisada. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, para finalizar essa segunda reação de Jesus, eu termino dizendo isso. A escola de discípulos criada por Jesus é formada por pessoas simples. Você não tem que ter uma boa oratória para fazer a obra. Você não tem que ser nenhum intelectual para fazer a obra. Você não tem que ser uma pessoa poliglota ou falar diversas línguas para poder servir o rei. Não. Ela é formada de pessoas simples, mas pessoas que é capaz de ser sensível ao agir triste de outra. Ou seja, ter compaixão, uma pessoa que possua compaixão por si mesma e pelo seu próprio. Aleluia. Que carrega em suas histórias de vida as mesmas contradições dessa sociedade doentia, mas que vão sendo curadas na caminhada a partir de uma pedagogia de mestre e discípulo ou de professor para aluno. Nós aprendemos com Jesus, nós somos seus discípulos. Nós aprendemos com o nosso mestre, nós somos os seus alunos. Tudo aquilo que nós absorvemos dele, amor, compaixão, nós temos que aplicar mais do que nunca nesse tempo do fim. Só assim as pessoas vão ver uma luz no fim do túnel, uma pessoa com direção e vai voltar ao redil do Pai. E o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai ser glorificado. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.
Nós temos que agir debaixo dessa pedagogia, mestre, discípulo, professor e aluno, como o sal da terra. Eu preguei sobre isso ontem, o sal da terra, glorificado seja o nome do Senhor. E terceira e última reação, e aqui eu termino a minha fala, que Jesus Cristo teve quando ele viu a multidão e entendeu que a multidão estava aprisionada nas drogas, no tráfico, na corrupção, na prostituição, é essa. Ele teve a reação de não só mostrar o plano pentecostal desenvolvido para impactar a sua geração, mas também, além de ensinar, ele mostrou ou enviou os seus discípulos à ação. A ação. Você pode ler a Bíblia todo dia. Você pode ir na sua igreja, pular, falar em reteté e todo mundo achar que realmente você está numa comunhão muito estreita com Deus. Que Deus está andando com você na terra. Mas se você não aplicar aquilo que você absolveu quando você era aluno, você não vai passar a ser apóstolo, você não vai poder ser mestre. Você vai ficar aí no pulo da igreja e ir para casa, rede social. Mas você não vai impactar, você não vai fazer história, você não vai deixar legado, você não vai trazer essa geração aos pés do mestre. Você vai viver uma vida superficial diante do Deus que é capaz de abrir as portas do céu invisível e mandar de lá tudo aquilo que é a ferramenta para você romper as cadeias nesse mundo visível. Coisas sobrenaturais inauditas. É isso que Deus quer fazer conosco em meio a essa pandemia e no fim dessa pandemia. Nos usar com coisas sobrenaturais, coisas inauditas, coisas que o homem nunca imaginou que podia acontecer. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Esta geração jamais pensou que podia acontecer, homem se levantar com poder, força e autoridade espiritual. Coisas que não subiram o coração dos homens até os dias atuais. São essas coisas que Deus tem para nós. As coisas sobrenaturais, inauditas, inefáveis, para nós romper as cadeias, trazer de uma vez essas almas aos pés de Cristo. Por fim, querido, Jesus Cristo, em um terceiro momento do texto, envia seus discípulos ao mundo. E uma escola de ação começa, que se traduz em um movimento para fora. Ou seja, a missão dos discípulos é sair para fora em busca de trazer para dentro do reino, para dentro do aprisco, os que estão cansados e oprimidos. Aleluia. Oremandarabassai. Nesse ponto de texto, começa, queridos, a aparecer os verbos que estão no imperativo. Ide, pregai, curai, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e também não possuais ouro e prata. Amém? Nisso consiste o nosso movimento pentecostal, o movimento de Jesus Cristo em nosso tempo. Ide, pregar o evangelho, curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, e não possuir nem ouro nem prata, não enriquecer em nome de Jesus, usando o nome de Jesus. Aleluia. E aí, eu vou dizer o significado dessas palavras. Ide significa não continuar no mesmo lugar. É preciso se deslocar em direção à libertação da humanidade. Ou seja, deslocar ao mundo lá fora, aonde o mundo que está lá fora está sem Deus, para escutar a veracidade da palavra do Deus que nós servimos. Amém? É preciso, queridos, principalmente agora em meio a essa pandemia,
nós que estamos em casa, nesta quarentena, nos municiar das redes sociais e atirar para todo lado. Aleluias, é preciso falar, dizer, gritar. Aleluias, curar-nos dessa nudez e curar a humanidade da sua nudez através da palavra. Glorificado seja o nome do Senhor. Limpar os leprosos significa que é preciso abraçar as pessoas excluídas pela sua condição de miséria social. É pobre, é mendigo, eu não vou acolher para dentro da minha igreja. E assim sucessivamente. É drogado, usa crack, nós não vamos nos acolher. Então significa, precisa abraçar as pessoas excluídas pela sua condição social. E significa também abraçar os que vivem em cracolândias, os moradores de ruas e as pessoas que vivem em condições pecaminosas, debaixo das drogas, da corrupção e tudo mais. Isso é, limpar essas pessoas desses pecados e libertá-las e trazer elas de volta para a luz. Ressuscitar os mortos significa despertar as milhares de almas que há dentro de toda pessoa humana, debaixo da veracidade da palavra. Existe céu, existe o inferno. O que você escolhe? Não podemos obrigar. Mas olha, aqui, ressuscitar os mortos é ressuscitar as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, ressuscitar elas, para elas ver a luz, uma saída no fim do túnel. Que Deus é fiel, que existe um céu, existe um inferno. E onde elas estão caminhando, estão indo para o abismo para ser jogadas no inferno por toda a eternidade. Mas que elas têm o direito de tirar as vendas dos seus olhos através da nossa boca e das palavras professadas por nós em seguir outro caminho. O diabo não tem poder contra a Trindade Santa. Quando uma pessoa decide, é bem discipulada e decide a galgar com Deus, ela consegue, porque Deus, ele dá todo o respaldo. Expulsar o demônio, falamos, né? Expulsar os demônios significa a libertação de tudo que nos aprisiona dentro desta bolha. Como eu vi um prefeito falar, nós vivemos em bolhas, dentro dessa bolha, ou dentro da caverna, de tudo que nos condena a desperdiçar toda a nossa existência com as ilusões. Não possuais ouro, significa o imperativo do desapego aos bens passageiros. Quando eu cheguei nesse país, eu tive uma vida muito próspera com Deus, sem riqueza. E depois, em uma etapa da minha vida, eu comecei a desviar minha atenção do reino, como é de costume, com as pessoas que vivem aqui em Nova York, em olhar para as coisas do mundo. E comecei a enriquecer. E na proporção que eu comecei a ganhar muito dinheiro, eu vi que a minha comunhão com Deus estava um pouco longe. Então, olha, não possuais ouro significa o imperativo do desapego aos bens passageiros. Pastor, então você está dizendo que nós temos que ser pobres? Não. Tem muitas pessoas ricas e milionárias que são realmente servas do Deus Altíssimo. Serve a Deus em espírito e em verdade. Agora você tem que entender essa condição. Será que o dinheiro vai te manter na comunhão ou vai te tirar da comunhão? Ou o business, o negócio que você vai abrir, vai te manter irrepreensível na presença de Deus, ou vai abrir portas, lacunas para o diabo te acusar? Você sabe que um vendedor de carro, por exemplo, ele pode ser pastor da igreja. Para te vender um carro, meu irmão, minha irmã, ele te promete um local no céu, perto do trono. Quer dizer, não adianta. Isso é uma profissão ingrata, que servos de Deus, poucos conseguem trilhar debaixo das diretrizes de Deus. E outras empresas, negócios de vendas,
É muito difícil. Então, querido, não possuais significa o imperativo de desapego. Você pode ser rico, mas você não está apegado naquilo que você possui. Mesmo porque aquilo que você possui, ou diplomas, dinheiro, isso não é nada quando você bate de frente com um câncer, com a AIDS ou com uma enfermidade. Porque se você não tiver uma comunhão com Deus, o seu dinheiro vai acabar igual essa mulher do fluxo de sangue e você não vai conseguir trazer a cura para o seu corpo. Agora não, quando você tem comunhão e você não é pegado com essa palavra imperativa dinheiro e você tem um desapego aos bens passageiros, aí uma palavra sua, quando vem um laudo médico, o médico chega para você, olha, com aquela carinha, sinto muito te dizer, é câncer. Aí você na hora, câncer te repreende, o tumor sai, desaparece. Aí quando você volta, na outra semana o médico fala, pô, sumiu, você não tem nada. Por quê? Você não confiou no seu dinheiro. Você confiou no Deus que você serve. E Ele é maior do que o dinheiro, do que todas as coisas. Amém? Enfim, querido, o evangelho de hoje é um convite. Ou essa epidemia que nós estamos vivenciando hoje é um convite a nos renovarmos na caminhada como discípulos de Jesus Cristo, reacendendo a chama pentecostal que há dentro de cada um de nós, para trazer à existência desta geração os ideais primordiais que norteiam o movimento pentecostal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que também norteava naquela época, no primeiro século, para que nesse tempo do fim venhamos fazer história, deixar legado e trazer as almas aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Espero que vocês sejam abençoados através dessa palavra. Antes de eu parar aqui o meu vídeo, eu quero colocar aqui na tela. Eu sou o fundador desta igreja New Life Brazilian Church aqui nos Estados Unidos. Nós estamos entre Nova York e New Jersey, com uma visão ampla de invadir essas terras, debaixo de muita dificuldade, porque todos que conhecem Nova York e New Jersey sabem que são terra seca, conhecida até mesmo como matadores de profeta. Muita gente desviou, pastores desviados. Isso é o que nós nos deparamos aqui, né, nos nossos dias atuais. Deus me manda para cá em 2016, final de 2016. 2017 nós abrimos esse ministério. Eu sou assembleano, a minha base é da Assembleia. O que eu aprendi foi tudo debaixo da doutrina da Assembleia de Deus. Então, eu não sou uma pessoa que não sem conhecimento, eu tenho conhecimento de alguma coisa. Então nós abrimos esta igreja, esse ministério. Aqui está, né, o nosso número do Social Security, que prova que é uma igreja verdadeira. Aí nós colocamos aqui o nosso número do banco, é o Banco da América. Colocamos aqui o roteamento, né, que é o Route Number, e colocamos aqui a nossa conta, o Bank Account. E você, querido, que quer nos ajudar de qualquer lugar do mundo, você, através das redes que você possui, computador, telefone, você pode fazer uma transferência simbólica para nos ajudar nesse ministério. Pastor, você está pedindo dinheiro? Olha, nós começamos esse trabalho, na realidade, em 2018. Tá? Em 2018, aqui debaixo da minha casa. 2019, tá? Nós entramos para o nosso templo. E aí, 2020, nós nos deparamos com tudo isso. Nós temos um local enorme que está parado, que futuramente, se Deus permitir, se a cidade nos liberar, nós vamos poder usar para chamar e trazer as pessoas para ouvir a palavra de Deus. Vai ser um hospital aberto 24 horas. Só que
Pastor, você está pedindo dinheiro, você precisa de dinheiro aí nesse tempo de pandemia? Não, você não está dando para mim. Todos que me conhecem sabem quem eu sou e sabem do que eu vivo. Eu não vou dizer aqui, tá? Não vou ficar falando aqui através das redes sociais, mas sabem que o que eu faço aqui nessa terra, aqui entre Nova York e New Jersey, é por amor ao Evangelho. Tá? Eu não preciso de dinheiro, mas eu preciso de dinheiro para poder promover aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu quero que sempre nas nossas lives você preste atenção muito. Aqui, ó, New Life Brazilian Church, aqui está o nosso número de registro da instituição, tá? No Profit. E aqui está, contribua, o número da conta, tá? Deixa eu colocar um outro aqui, maior. Aqui, contribua com o nosso ministério, aí Banco da América, o roteamento, o router number, tá aí, é esses 9 números primeiro, o número da conta. Se você quiser, querido, você pode fazer um transfer através online para o nosso banco, do seu banco para o nosso banco, de qualquer lugar do planeta. $1, $10, empresários aqui de Nova York, New Jersey, que queira investir nesse ministério, você pode. Nós estamos aqui, ó, tentando montar equipamentos, tá? Com muita dificuldade, porque eu já tiro do meu bolso, juntamente com o meu pastor auxiliar, pastor Márcio Oliveira, e com os demais, né, as outras poucas pessoas que me ajudam nessa visão, tá? Nós tiramos do nosso bolso para manter a igreja, a despesa da igreja, tudo aquilo que nós estamos fazendo em prol do reino, sai praticamente do nosso bolso. Porque muitas das pessoas são nova convertidas, algumas não trabalham, algumas não têm a visão ainda do dízimo e oferta, apesar de nós estarmos ensinando, mas não é fiel. Mas, queridos, leva isso em conta, porque nós podemos fazer muito através das redes sociais. Eu não sou uma pessoa que mexe em computador, pastor Josimar só sabe pregar, tá? Eu trabalho, tá? Eu trabalho pesado para poder levar a palavra de Deus, tá? Tenho uma visão muito grande, minha visão não está limitada, minha visão é essa que eu passei para você, universal, os 4 cantos da terra, mas nós precisamos de pessoas que nos ajudem. Então, os empresários de Newark, New Jersey, que querem nos ajudar, no fim do ano, eu darei uma carta para você poder apresentar nos taxas da sua empresa. Você pode nos ajudar, você não vai estar perdendo nada. Então, queridos, no mais, feche os vossos olhos, eu vou fazer uma oração rápida e vou deixar vocês. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, abençoa todos aqueles, Senhor, que me acompanharam nesta tarde, os que vão me acompanhar no nosso canal do YouTube, os que vão nos acompanhar posteriormente. Abençoa os seus lares, a sua família, os seus ministérios, as suas empresas, os seus negócios. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão enfermos, curando. Abençoa aqueles que aceitaram a Jesus nesta data, nesse dia, através dessa palavra. Abençoa todos, Pai, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Queridos, fui, muito obrigado, Deus abençoe vocês e até a próxima.